Graças a Deus. A paz do Senhor, amém? Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade de estar na igreja Povo de Deus, mais uma vez, para poder louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo o Bispo Joelso pelo convite esta noite, que Deus possa estar abençoando poderosamente, né, juntamente com essa igreja. Eu estava sentado ali, eu estava recordando, a primeira vez que eu preguei na Povo de Deus foi no ano de 2008. Na época era o Bispo Elias, eu lembro que foi num retiro lá na Cascata. Eu lembro que era um sítio ali, né, na Cascata, eu lembro que foi 2008, ou seja, estou ficando velho, né? 18 anos já, né? 18 anos, né? E graças a Deus essa igreja permanece de pé para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 36. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, né, amigos. Eu sou natural de Paracambi, estava há 20 anos fora do Rio de Janeiro e Deus nos trouxe esse ano de volta para o Rio para poder pastorear a igreja evangélica militar da Praia Vermelha ali na Urca. Pastor, igreja evangélica militar? Sim, é porque é uma igreja que é majoritariamente de militares. 95% dos membros da igreja são militares, porque é numa área militar ali na Praia Vermelha, mas é uma igreja que é aberta ao público, né? Eu sou capelão do Exército e ali nós estamos fazendo a obra de Deus. O Alex, o saxofonista, é membro nosso lá, músico. O Paulo Leandro também, né? O Paulo Leandro está nos ajudando muito lá, o pessoal está de olho nele aí, mas o pastor dele é brabo pra caramba, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, verso 36. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meu sogro, que estão aqui também em nome de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando Jesus na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando ela por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma mulher pecadora. Amém? Quando nós falamos de adoração, esse texto é um texto que fala bastante ao meu coração, porque ele expressa os dois lados da moeda. Adoração por excelência, verdadeira adoração, é algo tão raro que Deus procura. Quando nós vemos o Evangelho de João no capítulo 4, Deus dizendo que Ele estava à procura dos verdadeiros adoradores, é porque aquilo que você procura realmente é algo muito valioso. E naquela época eles acreditavam que a adoração estava voltada a lugares. Os judeus acreditavam que a verdadeira adoração estava voltada ao templo de Jerusalém. Os samaritanos acreditavam que era no Monte Gerizim. Mas naquele momento Jesus quis revelar que a verdadeira adoração não está centralizada em um lugar. Ela está centralizada em uma pessoa, que é o próprio Deus. Então nós entendemos que toda adoração, todo louvor, toda expressão nunca pode ser voltada a um lugar. Ela deve ser voltada a um ser que é o Senhor Deus, que fez os céus e a terra. E esse texto, ele nos traz uma expressão e um privilégio muito grande, porque Simão, ele teve um privilégio que poucos homens tiveram nas Sagradas Escrituras, de receber a visita de Jesus na sua casa. Não porque Jesus era uma pessoa ruim, não porque Jesus não quisesse estar na casa das pessoas, mas a sua agenda era tão corrida, o seu ministério foi tão curto, 3 anos e meio, que ele não tinha tempo para poder estar de casa em casa.
tanto que ele preferia os lagos, tanto que ele preferia os átrios do templo, aonde estava a multidão, para que ele pudesse alcançar o maior número de pessoas. Se você procurar na Bíblia, poucos homens tiveram o privilégio de receber Jesus na sua casa. Zaqueu foi um deles. Lázaro, juntamente com as suas irmãs, outro, porque era amigo de Jesus. E eu vejo que Simão teve esse privilégio de receber Jesus na sua casa. Nós, começando a olhar esse texto, nós vemos que naquele momento ele era um fariseu. E um fariseu daquela época, ele tinha um costume. Quando eles recebiam um rabi, quando eles recebiam um mestre na sua casa, eles tinham um protocolo. Eles convidavam outros fariseus, outros mestres, para poder estar na sua casa, para poder ouvir e receber a mensagem daquele mestre que estava sendo recebido. E tinha algo que era cultural, é que o dono da casa, o anfitrião, só recebia na sua casa e convidava o número de pessoas que a mesa podia comportar. Se aquela mesa tivesse 10 lugares, 8 fariseus seriam convidados, porque uma cadeira seria do anfitrião e a outra seria do mestre que havia sido escolhido. Naquela época existiam 2 tipos de mesas. As mesas tradicionais que nós temos, aonde existem as cadeiras, e também existia uma mesa que era um pouco mais baixa, aonde as pessoas se reclinavam, os pés ficavam para trás, e naquele momento eles participavam de uma refeição. Então eu vejo que Simão, ele convida pessoas para poder estar na sua casa. Ninguém poderia estar naquela casa a não ser pessoas que receberam um convite. Mas o texto vai dizer que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, ela, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, ela resolve sair de onde ela estava e ela vai até aquela casa. Mas uma coisa que me chama a atenção parece que essa mulher está quebrando protocolos. Parece que essa mulher está sendo mal educada. Parece que ela não entende nada de lei e protocolo dos fariseus daquela época. Por quê? Porque ela não foi convidada. Ela não recebe convite. Ela não é fariseu. Sabe qual é a primeira verdade que eu vejo dentro desse texto? É que fariseu precisa de convite para adorar Jesus. Verdadeiro adorador não precisa. Ele vai aonde Jesus está para poder adorar Ele em espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma grande verdade para você. Infelizmente, tem gente que você precisa incentivar ela para ela adorar a Deus. Tem gente que, se bobear, você tem que escrever um convite para convidar ela para poder adorar Jesus. Mas o verdadeiro adorador não precisa de convite, porque ele sabe que adorar a Deus é a maior expressão da alma dele, para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma verdade para você. Esta noite eu não vim aqui trazer convites para poder te chamar, para poder adorar Jesus, porque o verdadeiro adorador já veio de casa adorando, glorificando o nome dele, porque ele sabe que a presença do Senhor está neste lugar. Tem gente que diz assim: pastor, eu não sou obrigado a adorar. Eu sei, até porque adoração não é uma obrigação. Adoração é um privilégio da alma. Muitos gostariam de estar aqui adorando a Deus e não tem o privilégio que você tem. Se eu fosse você, não perderia a oportunidade e glorificava o nome de Jesus, porque Ele está na casa. Primeira verdade: adorador não precisa de convite. Pastor, eu não tenho motivos para adorar. E quem diz que você precisa de motivos? Pastor, não tenho nenhum incentivo, as coisas estão dando errado. Eu sei, Jó também não tinha nenhum motivo positivo para adorar. Havia perdido os filhos, havia perdido bens, estava enfermo. Na verdade, ele tinha todos os motivos para murmurar. Mas naquele momento ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma verdade para você: o verdadeiro adorador, ele já sai de casa com o coração pronto para poder adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. A verdadeira expressão a Deus não é através de convite, mas através da disponibilidade de derramar o seu coração na presença dele. Ela não é convidada, mas ela vai. E o interessante é que ela não tem nem nome, mas tem uma qualificação: mulher
pecadora. Mulher pecadora. As pessoas não estavam preocupadas em saber o nome dela, mas queriam expressar a condição dela. Tanto que o fariseu vai dizer: se esse fosse profeta e soubesse quem era esta mulher, ele não deixaria ela fazer isso. Deixa eu te falar um negócio. O fariseu muitas vezes está preocupado com o passado das pessoas. Aquele ali é pecador demais, aquele ali se prostituía, aquele ali bebia, fazia tanta coisa errada. Deus não está preocupado com o seu passado, com a sua condição. Se você curvar o seu coração diante da presença dele em arrependimento e fé, o perdão dele será derramado sobre a sua vida, o perdão dele será derramado sobre a sua história, e você será uma nova criatura. Então veja que ela não tem convite. O que ela tem? Só dela saber que Jesus estava na casa, isso já era o suficiente para ela ir até lá. Eu não tenho convite para ir, mas se Jesus está lá, eu estou dentro. Se Jesus está na casa, eu quero ir lá. Se Jesus está naquela igreja, eu quero estar lá. Sabe por quê? Infelizmente, nós vivemos numa época aonde as pessoas muitas vezes só vão à igreja, só vão buscar a Deus se o pregador fulano de tal estiver pregando, se o cantor fulano de tal estiver cantando. Se a pessoa não estiver pregando, não estiver cantando, eu não vou, meu filho. Você não precisa vir à igreja por causa de quem prega, por causa de quem canta. O simples motivo de você saber que Jesus está na casa já é o suficiente para você vir adorar e glorificar o nome dEle. Às vezes eu fico preocupado. E agora que eu sou pastor de igreja, pastor Joel, eu só fico analisando coisas que antigamente passava batido, e hoje eu faço uma reflexão. A pessoa vai para o culto e diz: quem vai pregar? Quem vai cantar? Não importa quem canta e quem prega. O que importa é que Jesus, Ele está na casa, e isso é o suficiente. Sabe uma coisa que tem acontecido, isso dói no coração? A igreja evangélica tem se tornado uma fábrica de ídolos. As pessoas têm colocado ídolos no seu coração. A W. Tozer diz uma coisa que eu acho incrível. Ele fala: um ídolo no coração é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Tem gente que pensa: não tem um ídolo em casa, mas tem ídolo no coração. O único que deve ser adorado é o Senhor que fez os céus e a terra. O único que precisa ser reverenciado é o Senhor que fez os céus e a terra. Se você veio essa noite adorar o Jesus que está na casa, isso já é o suficiente e o necessário. Quantos vieram por causa dele? Levante as mãos e glorifica. O simples motivo dele estar na casa, ela foi. Não quero saber quem vai falar, não quero saber quem vai tocar, quem vai cantar. Se Jesus estiver lá, eu estou dentro. Deixa eu te falar uma coisa: mas se ninguém pregar, se ninguém falar, não tem problema. Só de Jesus estar ali já está legal. Sabe por quê? Às vezes é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Às vezes é melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. As pessoas estão querendo atrair a glória para si. As pessoas estão tentando puxar o holofote para si. Meu filho, a glória não foi feita para o homem. A adoração não foi feita para o homem. Tudo isso deve ser transferido para o Senhor que fez os céus e a terra. Segundo, ela sabendo quem está, já é o suficiente para ela ir. Terceiro, ela sabendo que Jesus está na casa, ela não ousou ir de mãos vazias. Ela pensou assim: olha, ali está o homem que pode mudar a minha vida. Ali está a pessoa mais importante que eu já tive o encontro na minha trajetória. Eu não posso encontrá-lo sem nada nas mãos. E veja que ela não leva qualquer coisa. O texto vai dizer que ela pega um puro nardo que era caríssimo. Sabe o que ela diz?
Se é para levar algo para Ele, eu vou levar o meu melhor. Se for levar algo para Ele, eu vou levar o meu melhor. Sabe qual é a cultura que muitas vezes nós temos de igreja? Eu vou para a igreja para poder pedir. Eu vou para a igreja para poder receber. Claro que nós queremos receber. Claro que muitas vezes nós pedimos e isso não é nenhum pecado. Mas a prioridade do culto não é pedir e receber, é entregar. É oferecer. Sabe o que é culto? É você oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Ele. É você pegar aquilo que você tem de melhor e colocar diante do Senhor. Tem gente que pega o último da sua força, tem gente que pega o último do seu dia, o último da sua energia e quer levar para Deus. Não, você tem que entregar para Deus aquilo que você tem de melhor. Você deve entregar para o Senhor aquilo que você tem de mais caro. Você sabe por quê? Que a oferta da viúva ela foi aceita por Jesus. Muitos dos que estavam ali entregaram muito, Marquinhos. Ela não entregou muito, ela entregou tudo. Tem gente que entrega tudo porque lhe sobra. Aquela mulher, Elinho, tinha pouco, mas ela entregou tudo que tinha. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero que você entregue muito, eu quero que você entregue tudo. Tudo que você é, tudo que você tem para poder oferecer. Deus não quer pessoas com reservas. Deus quer que você se entregue sem reservas. Não, eu vou adorar a Deus nessa parte, mas essa ele não pode entrar. Para com esse negócio. Deus, ele quer ser dono de todas as áreas da sua vida. Deus, ele quer neste momento visitar todas as áreas da sua história. E sabe qual é a melhor forma de você adorar? É entregar o melhor que você tem. É entregar tudo ao Senhor. Às vezes nós entregamos o pior. Já viu muita vez quando você vai no aniversário? Isso aqui é normal, isso aqui já aconteceu pelo menos uma vez na vida, aconteceu uma vez na vida de alguém, acontece. Já viu quando você às vezes é convidado para um casamento, um aniversário, que às vezes você não tem muita intimidade, você fala, meu Deus, o que eu vou dar de presente? Já sei, vou pegar aquele sabonete que me deram no passado, vou botar no saquinho e vou levar, não tem muita intimidade, né? Geralmente é assim, né? A gente recebe muito frasquinho de perfume, presente, você pega o que tem e leva. Agora, quando você ama, você não pega qualquer coisa, você pega o melhor. Você fala que ama Jesus, mas você não entrega o melhor que você tem. Você fala que adora Jesus, mas você não entrega tudo que você é. Sabe o que Davi falou para Araúna? Eu não irei oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Precisa custar algo. Precisa custar algo. Sabe o que muitas vezes os nossos cultos Jesus não salva mais, não batiza mais? Não é porque o Espírito Santo não quer fazer, é porque o nível da nossa entrega é muito fraco. Nós temos que entregar aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que nós temos de melhor. Às vezes nós somos bons em performance, mas vazio em expressão. Pregamos bonito, cantamos bonito, tocamos bonito, mas vivemos feio. Pastor, eu estou falando de adoração. A forma que você vive define o adorador que você é. Deus não quer ouvir só sua voz, Ele quer ver a sua vida. Ele não quer apenas ouvir eu pregando, Ele quer ver a minha trajetória no dia a dia. Sabe o que Deus está dizendo? Ofereça o seu melhor, que eu derramarei o melhor sobre a sua história. Quarto, sabe o que o texto diz? Ela chega por detrás. Interessante que essa mulher, ela não foi fazendo alvoroço pela porta principal. O texto diz que ela foi por detrás.
aonde estavam os pés daquelas pessoas que estavam ali. Sabe o que é isso? Ela em hipótese nenhuma queria ser vista por ninguém. Porque o verdadeiro adorador não precisa ser visto. Tem gente que faz muito alarde. O adorador, ele não precisa ser visto, ele só precisa derramar sua alma na presença de Jesus, e isso já basta. Ela não estava preocupada em ser observada, ela não estava preocupada em fazer barulho, ela só queria chegar e adorar o verdadeiro Deus que estava naquele lugar. Meu irmão, infelizmente nós vivemos numa época onde as pessoas querem aparecer, querem mostrar: olha, eu estou aqui, eu estou adorando, olha eu aqui. Quer pendurar uma melancia na cabeça? Para com esse negócio. Verdadeira adoração é no secreto, é quando ninguém vê. Sabe o que o texto diz? Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu Deus em secreto te recompensará. Secreto. Secreto. Ela não quis ser vista. Tem lugares que você vai que para a pessoa pregar e cantar só falta você ter que estender tapete vermelho para ela fazer isso, senão ela não canta. Tem lugar que você vai, Bispo Joel, que as pessoas só são adoradores nas suas oportunidades. Parece que tem uma unção no microfone, quando ela pega, ela fala língua estranha, ela adora, sentou, virou aquele gelo. Você não deve adorar a Deus na sua oportunidade apenas. Você deve adorar Jesus em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades. Independente se você está cantando, se você está pregando, você continua adorando. Você continua louvando, mesmo que você não esteja sendo visto pelos homens, mas você está sendo visto pelos céus, e isso já basta. Sabe por quê? Se ela chega fazendo barulho, sabe o que ia acontecer? Iam barrar a entrada dela, Marquinhos. Primeiro, não tinha convite. Segundo, era mulher. E terceiro, era pecadora. Se ela chega fazendo barulho na porta, ele fala: para fora. Às vezes o milagre não chega na sua vida porque você está fazendo barulho na hora errada. Tem coisa que você só deve anunciar quando acontecer. Tem coisas que você só deve abrir a sua boca depois de acontecer. Pastor, é tanta coisa que eu falei, parece que é uma perseguição. Às vezes nós falamos na hora errada. Sabe o que Deus está dizendo? Vai no secreto. Vai em silêncio. Vai naquele ambiente aonde apenas Jesus te vê, te sente, e naquele momento ele percebe que você está ali. Este é a verdadeira adoração que ele busca. Quinto, ela chega na casa, a mesa está ocupada, a cadeira estava ocupada, mas os pés estavam vagos. Vou repetir. Mesa ocupada, cadeira ocupada, mas ela falou: será que tem lugar para mim? Ih, o pé tem vaga. Os pés têm vaga. Os pés têm vaga. Sabe por quê? Infelizmente tem muita gente preocupada com posição na igreja. Se não tiver um lugar de destaque para mim, eu não vou, não precisa vir não. Aqui não é lugar para você. Aqui é lugar para quem quer adorar a Deus em espírito e em verdade. Se eu chegar na igreja e não tiver um lugar de destaque para me sentar no púlpito, eu nem vou. Se eu não chegar na igreja, o pastor não arrumar um lugarzinho bonitinho para me sentar e todo mundo ver, eu não vou. Meu filho, tem um lugar melhor do que cadeira, os pés.
Tem um lugar melhor do que posição, os pés. Você pode não ter cargo, você pode não ter posição no meio dos homens, mas os pés de Jesus é o lugar aonde você adora e ninguém te toca. Sabe o que Deus está dizendo? Tem tanta gente brigando por posição, tanta gente brigando por cadeira, mas ainda existe lugar nos meus pés. Ainda existe lugar nos meus pés. Nos meus pés. Sabe por quê? Os pés de Jesus era o lugar mais seguro que existia para ela. Sabe por quê? Se ela fosse para a cadeira, alguém podia expulsar ela de lá. Aqui não é o teu lugar. Mas me fala quem foi o macho que teve a ousadia de expulsar ela dos pés dele. Até julgaram, aquela ali é pecadora. Pensaram, se Jesus conhecesse quem é, mas ninguém ousou tirar. Sabe por quê? A sua posição podem até tirar. O teu lugar na cadeira pode até tirar, mas dos pés de Jesus ninguém te tira. Dos pés de Jesus ninguém tira você. Podem tirar seu cargo, podem tirar sua posição, podem tirar qualquer coisa, mas quem está nos pés de Jesus, ninguém ousa tocar. Ninguém ousa tocar. Ninguém ousa tocar. Ai, irmão, quantas vezes já tentaram puxar meu tapete, tentar tirar a posição? Vai para os pés de Jesus, que ali você está guardado. Estou indo para o fim. Aí ela vai para os pés. Aí Simão pensa, se ele soubesse quem é essa mulher. Aí Jesus, ele vê os nossos pensamentos. Você pode não falar, mas ele viu os pensamentos. Ele chama Simão e fala: Simão, vem cá, deixa eu te ensinar um negócio. Você é fariseu, não é? Sim, eu sou fariseu. Existe uma regra de hospitalidade, não existe? Existe. Qual é? De pegar uma bacia com água no poço, em algum lugar, na cisterna, e trazer para poder o quê? Lavar os pés do visitante. Eu imagino Jesus virando para ele dizendo: meu filho, nem para fariseu tu presta, porque eu cheguei na sua casa, você não pegou a bacia e nem a água que já existe para poder lavar os meus pés. Agora você está vendo essa mulher? Ela não trouxe água que está na cisterna. Ela não trouxe água que já estava na bacia. A água está brotando na hora, está vindo de dentro. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, sabe como é que fariseu vive? Fariseu já pega a água que está ali paradinha, pronta, e chama de adoração. Verdadeiro adorador não brota na hora, brota na hora, brota na hora e vem de dentro, vem de dentro. Sabe por quê? Fariseu já vem com a adoração pronta, você já sabe, até a língua estranha que ele vai falar. Verdadeiro adorador, se tiver vontade de levantar a mão, ele levanta, se quiser gritar, ele grita, se quiser pular, ele pula, mas vem de dentro, vem na hora. Sabe o que essa mulher está ensinando sobre verdadeira adoração? Nada é improvisado, nada é ajeitado. Sai na hora, sai na hora, sai na hora. Sabe uma coisa que nós deixamos de carregar para o culto? Isso aqui, lenço para chorar na presença de Deus, lenço para poder colocar a boca no pó e clamar o sangue de Jesus. Sabe por quê? A gente está muito bonitinho, a gente está muito fofinho, preocupado. Ah não, que depois do culto eu vou sair, eu vou paquerar. Vai borrar a maquiagem? Deixa borrar a maquiagem, mas não deixa de adorar Jesus. Brotar na hora, brotar na hora. E ele
diz: você não pegou toalha para enxugar. Você sabe com o que ela está enxugando meus pés? Com os cabelos. O cabelo da mulher era algo exclusivo, que somente o seu esposo podia tocar. Você sabe o que aquela mulher está fazendo com Jesus? Ela está pegando algo que é exclusivo de uma pessoa só. Algo que era exclusivo de uma pessoa só. E ela começou a secar os pés de Jesus com algo exclusivo. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você tem oferecido de exclusivo para Deus? O que você separou na sua vida e disse: Senhor, isso aqui é só teu. Isso aqui é só teu. Deus está dizendo: o que está faltando muitas vezes é que não tem mais nada exclusivo para poder me oferecer. O que você me oferece já foi oferecido a alguém. O que você me oferece, você já usou para outras coisas. Eu quero algo exclusivo. Eu quero algo exclusivo. Eu quero algo exclusivo. E ela começa a beijar os pés. Irmão, quando uma pessoa beijava o rosto de alguém, de um líder, principalmente, um rabi, ele estava reverenciando e estava dizendo para ele o seguinte: o Senhor é bem-vindo. Eles chamavam de ósculo santo. Um beijo no rosto dizia: o Senhor é bem-vindo. Mas o texto diz que ela não parava de beijar. Sabe o que ela estava querendo dizer para Jesus? O Senhor é bem-vindo. O Senhor é muito especial. Eu não quero nunca mais sair da sua presença. Não saia daqui. Eu quero mais da sua. Sabe por que a gente é cheio de protocolo? Ah não, é que eu cresci, agora eu sou maduro demais. Para com esse negócio. Tem gente que confunde às vezes maturidade com frieza espiritual. Deixa a presença do Espírito Santo encher a sua alma, para que você tantas vezes quebre o protocolo e adore a Ele. A gente é cheio de protocolos. Esse dia eu estava vendo um vídeo. Já digo, não sou nada contra futebol, até porque eu também gosto de assistir. Mas tem gente que quando o time dele ganha um título, só falta ele morrer. Só falta morrer. De tão louco que ele fica. Mas no culto, você quase morre pelo seu time, mas você não adora por quem morreu por você. A gente é cheio de protocolos. E eu encerro agora e oro. Ela pega o vaso, que está um unguento caríssimo, e ela quebra para poder derramar o óleo sobre os seus pés. Uma coisa que é digna de nota é que naquela época, um unguento caríssimo, ele era guardado em vasos de cerâmicas. E muitas vezes aquele óleo, aquele nardo era guardado para o dia da morte daquela pessoa. Sabe por quê? Porque era cultural, quando a pessoa morresse, o corpo dela recebesse algum tipo de unguento. Tanto que você vai ver que quando Jesus morre, Nicodemos com José de Arimateia vai lá colocar bálsamo, óleo sobre o corpo dele. Então algumas pessoas pegavam aquele unguento caríssimo e guardava para o dia da sua morte, que representava ela largando a vida deste mundo e partindo para a eternidade. Esta mulher, ela quebrou esse vaso em vida. Sabe por quê? Sabe o que ela está querendo falar para Jesus? Jesus, a partir de hoje não vivo mais eu. A partir de hoje eu morri. A partir
de hoje, eu não sou mais essa mulher pecadora que estão dizendo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Sabe o que Deus está dizendo? Está na hora da gente quebrar esse algo especial na presença de Jesus e dizer que nós somos exclusivos para Ele. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Nessa noite, nesse encontro de adoração, Jesus, Ele te chama para que você possa oferecer o melhor que você tem. Na verdade, para que você ofereça tudo que você tem, tudo que você é. Ele quer que você, nesse momento, tire esses protocolos que você criou. Lembra que no passado você não tinha dedinhos para adorar a Deus. Hoje em dia, até para falar em línguas espirituais, as pessoas são cheias de dedo. Ah não, alguém para com esse negócio. Alguém pagou um preço caríssimo pela sua vida, e Ele está aqui nesta noite para poder renovar a sua fé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a voltar a brotar de dentro essa verdadeira adoração. De repente tem tanto tempo que você não adora a Deus como você adorava no passado. Isso não é saudosismo, isso é coisa de verdadeiro adorador. Que você coloque para fora novamente os seus melhores sentimentos, os sentimentos mais nobres que você tem, e ofereça diante do Senhor. Ofereça diante do Senhor. Ofereça diante do Senhor. É tempo de oferecer algo exclusivo a Ele. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Vai derramando a sua alma. Vai derramando a sua alma. Vai derramando a sua alma esta noite. Adore a Deus com as suas forças. Adore a Deus com a sua saúde. Deixa brotar de dentro. Deixa brotar de dentro. A presença de Jesus está aqui. Seja renovada esta noite. Volte a falar em línguas